O primeiro-ministro da Suécia disse hoje estar aberto a receber armas nucleares no país em um eventual cenário de guerra. A Suécia entrou recentemente na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O país, apesar de não fazer fronteira direta com a Rússia, fica numa região estratégica para um possível confronto direto entre as potências do Ocidente contra o exército de Vladimir Putin. Nesse contexto, o premier sueco Ulf Kristersson disse não descartar a possibilidade de que os Estados Unidos enviem armas nucleares ao país europeu. Ele afirmou que, num cenário mais extremo, o país poderia receber os armamentos para garantir a segurança da região e da Europa como um todo. O parlamento da Suécia vai votar em junho um acordo de cooperação em defesa com os Estados Unidos, o que dará às Forças Armadas norte-americanas acesso às bases militares do país aliado. Na prática, isso vai permitir o armazenamento de equipamentos e armas dos americanos em solo sueco. Quem vai comentar mais sobre essa declaração do primeiro-ministro sueco é o professor Roberto Goulart Menezes, do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A história relembra que a última vez que um país, em meio a tensões, abriu espaço para uma potência colocar mísseis ali próximo a outra potência, a gente teve uma crise dos mísseis lá em Cuba, na década de 60, em plena Guerra Fria. É próximo disso que pode acontecer se, de fato, um dia os Estados Unidos colocarem armamentos pesados ali na Suécia, como aventou o primeiro-ministro sueco? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata e todos que nos acompanham. Ela não é tão próxima no caso da crise dos mísseis em 62, que também foi gravíssima durante a Guerra Fria, mas ela é mais próxima com a situação da Ucrânia. A Ucrânia, vale lembrar, Gustavo, que no início da guerra, né, que a Rússia, ao invadir o território ucraniano, a Rússia alegou que o pedido da Ucrânia para ingressar na OTAN, em seguida na União Europeia, poderia nuclearizar o território ucraniano. Vale lembrar que em 1991, quando termina a União Soviética, uma das ex-15 repúblicas soviéticas era a Ucrânia. E a Ucrânia detinha cerca de 3.000 ogivas nucleares, que em 1994, através do Acordo de Budapeste, ela abriu mão em reconhecimento à sua independência, em troca, né, o reconhecimento por parte da Rússia da sua independência e também dos países que garantiram o Acordo de Budapeste, como o próprio Estados Unidos, a França. Então, ironia do destino foi que depois a Ucrânia, enfim, ao ser invadida pela primeira vez, né, parte do seu território, a Crimeia, em 2014, pela Rússia, e agora em 2022, aventou-se, né, a questão de que se a Ucrânia tivesse armas nucleares, provavelmente a Rússia não teria invadido. Então, o ponto nesse momento é que a Rússia, ela protestou quando a Finlândia e a Suécia pediram ingresso também na OTAN, e os Estados Unidos, ao abrir essa discussão com a Suécia, mostra que a nuclearização da Suécia pode também se estender depois para a Finlândia. E isso é que certamente preocupará muito a Rússia. Então, são dois países que estavam numa posição de neutralidade, a Suécia e a Finlândia, e com o início da guerra da Ucrânia passaram a integrar a OTAN. Mas os russos protestaram quando eles pediram ingresso, quando eles ingressaram, e agora com a nuclearização, essa questão da preocupação por parte dos russos certamente atinge outro patamar. Professor, entidades civis ali dentro da Suécia têm se colocado opostamente a esse acordo que vai ser conversado no mês que vem, em junho, lá na Suécia. Como que isso tem sido recebido e qual é a provável discussão em torno disso? Qual o provável resultado? Que isso será aprovado? Dá para a gente ter ideia do que será discutido? Pode ter intensificação desses protestos, né, na Suécia, e certamente, né, isso vai incidir na decisão dos parlamentares. O que o primeiro-ministro, né, disse ao anunciar, pelo menos ao indicar essa possibilidade, é de que a palavra final seria da Suécia.
Mas o fato é que para você transportar, instalar, né, armazenar armas nucleares, exige tempo. Então, não é um processo tão rápido assim. Então, essa desculpa que o primeiro-ministro tenta, né, com essa desculpa, digamos assim, muito fraca, ele tenta convencer a sociedade de que não é algo para esse momento, não é algo para agora, mas o fato é que nós estamos com uma guerra, né, em andamento entre a Rússia e a Ucrânia, e por que ele está aventando esse problema neste momento. Então, o fato é que a resistência na sociedade civil certamente será grande, e isso pode também já animar parte da sociedade da Finlândia, exatamente prevendo essa possibilidade de estender essa oferta aos Estados Unidos dos territórios, tanto da Suécia quanto da Finlândia, né, os respectivos parlamentos e seus governos, para abrigar ogivas nucleares dos Estados Unidos. Né? Falo da OTAN, mas sobretudo dos Estados Unidos. Então, essa é uma questão importante, e agora nós vamos ver, Renata, como que vai chegar a questão ao parlamento. Se vai ser uma consulta, se eles vão fazer um referendo junto à população, ou se o primeiro-ministro, então, vai reunir a sua base e aprovar de qualquer jeito essa medida. E isso pode, é claro, desgastar enfim, a popularidade do primeiro-ministro e levar, enfim, a uma crise política no país que até esse momento, né, não enfrenta nenhum problema do tipo. Agora, como diz, né, no ditado popular, arrumar sarna para se coçar. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço, uma ótima noite. Obrigado a vocês e a todos que nos acompanham.